Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, começando aqui nosso quarto dia de aula de Teologia Sistemática 5, matéria de Eclesiologia, doutrina da Igreja. Mais uma vez, graça e paz, boa noite. Boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Como é costume, nós gravamos nossas aulas. Nós já oramos também, como é costume, né, pedindo a bênção de Deus. E como eu dizia, nós gravamos nossas aulas para vocês, né, continuarem aqui aprendendo sobre os assuntos. Gravamos também porque essas aulas serão parte do currículo dos irmãos em EAD. E gravamos também para abençoar o maior número de pessoas, onde quer que essas aulas cheguem, tá bom? Vamos lá, meus irmãos, olha, a gente vai continuar trabalhando aqui sobre a doutrina da igreja. Nós já trabalhamos aqui sobre um capítulo, que foi o capítulo de número 44 do livro do Gruden, né? Nosso livro-texto de teologia sistemática. Particularmente, gastei 3 aulas no capítulo 44. Aí talvez vocês digam assim, mas pastor, gastamos tanto tempo? Sim. Esse capítulo, né, a igreja, natureza, características e propósitos. Hoje a gente vai concluir o capítulo 44, propósitos. Vai ser até um pouco mais rápido esse ponto. Mas percebam, tanto a natureza quanto as características, ficamos em 3 aulas. Eu sei que talvez, né, os irmãos possam estar achando que a gente acabou até sendo prolixo demais, mas percebam, irmãos, entender a natureza da igreja e entender as suas características do que é uma verdadeira igreja, só nos fundamenta naquilo que o Senhor nos deixou e os apóstolos também ali escreveram da parte do Senhor para nós. E eu achei por bem de gastar esse tempo e realmente reprisar com vocês esses assuntos e trabalhar com muita propriedade. E daqui em diante, hoje, por exemplo, nós iremos concluir o capítulo 44, que é os propósitos da igreja, e já vamos também para o 45, que é a pureza e unidade da igreja. Os próximos capítulos, poder da igreja, os governos da igreja, os meios da graça, batismo e a ceia do Senhor, serão mais rápidos. Eu acredito que não temos muitas dúvidas, com exceção aqui, né, é claro, dos governos da igreja, que a gente vai gastar um tempinho um pouco maior, tá? Hoje nós estaremos trabalhando aqui nesse capítulo 44, quando falarmos sobre os propósitos, e vocês verão que um dos propósitos da igreja é a adoração. Nós estaremos já também trabalhando no capítulo 51, porque dentro dos 3 propósitos que o Gruden deixa aqui, que é o ministério com relação a Deus, que é adorar, o ministério com relação aos cristãos, que é edificar, e o ministério com relação ao mundo, que é a evangelização e a misericórdia. Hoje, como nós já vamos falar sobre adoração, então eu vou estender e a gente vai trabalhar já sobre o capítulo de número 51. Então, quem ainda não chegou nesse capítulo, depois aprecie, porque o assunto sobre a adoração não é tão complexo. Todos nós sabemos que devemos adorar. Talvez a grande questão é a pergunta: será que eu adoro correto? Será que eu adoro da forma que Deus deseja? Será que a nossa igreja tem adorado da forma que Deus espera? Então, talvez seja essa uma outra pergunta que possa vir a acrescentar aí nas nossas incógnitas, nas nossas dúvidas, para que a gente trabalhe em cima dela, para a gente aprimorar isso na nossa vida e na nossa igreja. No entanto, como eu disse para vocês, a gente vai estar trabalhando em cima disso. E eu preparei aqui algum material para a gente poder estar fazendo assim um pente fino bem legal sobre os assuntos de hoje, tá bom? Então, hoje nós estaremos trabalhando, né, sobre os propósitos e depois nós estaremos trabalhando também sobre a pureza e a unidade da igreja, tá bom? Então, hoje vai ser essa temática. Tá joia, meus irmãos? E então, como é costume, nós também, assim como a gente gosta de orar antes de começar a aula, pedindo a bênção de Deus, pedindo a graça de Deus, eu gosto também de ler um texto bíblico e gostaria de
pedir que os irmãos abrissem suas Bíblias no Salmo de número 57. Salmo de número 57. Quero ler um versículo com vocês. Salmo de número 57. Quero ler o versículo de número 5 e o versículo de número 11. Salmo 57, versículo 5 e versículo 11. O irmão ou a irmã que quiser, pode ler para nós, por gentileza, versículo de número 5 e versículo de número 11. Quem quiser, eu pode vou ler ler. então, pastor. Por favor. 57, né? Isso. Versículo 5 e versículo 11. Sê tu exaltado, ó Deus, sobre os céus, que a tua glória esteja sobre toda a terra. Agora o 11. O 11. Tu exaltado, ó Deus, sobre os céus, esteja a tua glória sobre toda a terra. Joia. Alguém tem alguma outra versão nesses dois textos? A minha está diferente, pastor. Então, por favor, Miriam, 57, o 5 e o 11. No 5 diz assim: Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. E o 11 e o 5 são iguais. São iguais, exatamente. E eu fiz questão de ler nessas duas versões, porque, percebam, acima dos céus, seja a tua glória sobre toda a terra. Mas na versão que a irmã Miriam acabou de ler, como na atualizada, a revista e atualizada, usa essa expressão esplenda, né? Esplenda, Sim. que vem de esplender, que significa brilhar muito ou resplandecer. Então, hoje nós estaremos falando aqui bastante, né, sobre o propósito da igreja. Eu gostaria de abrir aqui, né, essa aula com esse texto, dizendo que a igreja, ela deve resplandecer, ela deve brilhar muito, ela deve fazer com que a glória de Deus seja derramada sobre toda a terra. E a igreja do Deus vivo é a casa de Deus, é a família de Deus, pela qual o mundo saberá mais sobre essa glória de Deus na terra. Né? O salmista, ao escrever esse salmo, Davi, ele desejava ver a glória de Deus sobre toda a terra. Ele desejava ver a glória de Deus brilhando muito, resplandecendo muito em toda a terra. E eu gostaria de parafrasear essa ideia de Davi, dizendo que hoje, quando nós entendemos de fato qual é a nossa real natureza, qual é a nossa real identidade, a nossa real características, e nós entendemos qual é o nosso real propósito, de forma direta e imediata, a glória de Deus é derramada sobre toda a terra. E Deus usa quem? Usa o seu povo, usa o seu rebanho e usa a sua igreja. Para quê? Para fazer com que a glória de Deus e os louvores a Deus sejam manifestos por meio da sua igreja e a glória de Deus seja derramada sobre toda a terra. Que brilhe muito e resplandeça a glória de Deus sobre toda a terra. Esse é o meu desejo para com as nossas igrejas, para com o nosso seminário, para com cada irmão, aonde quer que cheguemos, que possamos ser mensageiros de Deus na terra, fazendo com que a glória de Deus brilhe muito, resplandeça, aonde quer que cheguemos. Amém? Deixa essa palavra aqui ao coração dos irmãos, tá bom? Vamos lá, meus irmãos e irmãs, vamos agora aprender um pouco mais sobre o material do nosso querido irmão Gruden, né? E nós estaremos, então, trabalhando um pouco mais
sobre o material do Grudem agora. Vamos trabalhar um pouco mais sobre o material do nosso irmão. E eu quero convidar os irmãos para a gente poder, né, ir lá para os assuntos. Opa, deixa eu abrir aqui. Para os assuntos que a gente vai continuar trabalhando sobre esse tema de hoje, tá bom? Vamos lá, página 726 do livro-texto, meus irmãos. Página 726 do livro-texto. Vamos lá. Só abrir aqui. Só um segundinho. Deixa eu pegar aqui o slide pelo qual a gente vai estar se baseando. Não é esse. Aqui, os propósitos da igreja. Joia, aqui. Os propósitos da igreja, meus irmãos. Estão vendo? Um pedaço, né? Tá. Vamos lá. Abriram o livro de vocês no material? Opa, peraí. Sim. Joia. Os propósitos da igreja, olha lá. O Grudem, nessa parte, leia para nós, Beatriz, por gentileza. Os propósitos da igreja, podemos entender. Podemos entender os propósitos da igreja em termos de ministério com relação a Deus, aos cristãos e ao mundo. Então, nota aqui agora, os propósitos da igreja, segundo a perspectiva do Grudem, tem um tripé. Ele tem um tripé com relação a Deus, em primeiro lugar. Tem um tripé, tem um outro pé com relação aos irmãos e com a sociedade, de uma forma geral. Então, segundo os propósitos do Grudem, eles vão trabalhar nessa sincronia. A igreja, assim como ela tem uma natureza, assim como ela tem uma característica, ela tem um propósito. Primeiro propósito é com relação a Deus, depois com relação ao povo de Deus e depois com a sociedade. É bem curioso a maneira que ele divide, e eu gostaria de trabalhar agora de uma forma bem objetiva aqui com vocês. Pode ler para nós, Beatriz? Um ministério com relação a Deus, adorar. No relacionamento com Deus, o propósito da igreja é adorá-lo. Paulo ordena à igreja de Colossos que louve a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. Colossenses 3,16. Deus nos destinou e nos escolheu em Cristo para sermos para louvor da sua glória. Em Efésios 1:12, perdão. A adoração na igreja não é simplesmente uma preparação para algo mais. Ela está em si mesma cumprindo o principal propósito da igreja com reverência ao seu Senhor. Esta é a razão por que Paulo, depois de nos advertir de que devemos remir o tempo, acrescenta o mandamento de sermos cheios do Espírito, de estarmos entoando e louvando de coração ao Senhor. Efésios 5:16-19. Joia. Então, ele aqui fala algo que é chover no molhado. Nós estamos na igreja para quê? Para adorar a Deus. Eu já vou abrir um leque, nós já iremos lá para o capítulo de número 51, que fala sobre a adoração, e eu quero trabalhar melhor. Mas agora, aqui nesse ponto, meus irmãos, deixa eu até pegar um acontecimento recém-ocorrido. Todos nós sabemos da tragédia que aconteceu com Charles Kirk, né? Dias atrás, dia 10. Mas nesse domingo teve, vamos dizer assim, foi tipo um culto fúnebre, mas na realidade, sejamos honestos aqui. Percebam como é complicado quando se mistura a igreja e a política. Foi, de fato, sim, uma tragédia e um ato totalmente vil,
praticado contra uma pessoa, só porque ela argumentava e pensava contra, né, aquilo que chamamos de cultura woke. E, de fato, ele chamava as pessoas ao diálogo, aonde? No lugar do diálogo. Porque percebam que, assim como existe a política e deve ter diálogos e reflexões e debates na política, eu diria que o lugar de mais diálogo é a universidade. Né? Pode ver que as universidades são os lugares dos debates, das racionalidades, das discordâncias, mas jamais das agressividades, né? E o que me chamou a atenção no ocorrido foi a maldade das pessoas celebrando a morte dele simplesmente porque ele dizia coisas que os outros não queriam ouvir. Então, tirando esse lado, né, que é o trágico de uma sociedade doente, como eu venho dizendo, de pessoas mais doentes que, lamentavelmente, inclusive disseram que ele merecia aquilo simplesmente porque ele tinha uma opinião contrária. Irmãos, ninguém merece matar outra, ninguém merece morrer porque pensa de uma forma contrária à outra. Jamais, né? Então, assim, sobre essa questão a gente vira a página, mas por que eu queria falar agora aqui? Perceba que, querendo ou não, domingo agora o que houve foi um grande showmício. Né? Praticamente 100 mil pessoas reunidas na despedida dele, mas houve uma mistura muito grande entre culto fúnebre e proposta política. Eu sei que, com a morte dele, naturalmente, o movimento de direita, sim, levantaria uma bandeira. Mas percebam, mesmo assim foi na hora da morte. Vocês entendem a crítica? E como nós precisamos ser inteligentes nessas horas? Como nós precisamos ser comedidos nessas horas? Porque mistura-se ali, num momento como esse, política, fé e ideologias, querendo ou não. Mesmo de direita, mesmo que tenhamos um apreço, a gente precisa tomar muito cuidado. Então, assim, fica aqui um pensamento, né? E eu sei que talvez você me pergunte assim, pastor, como deveria ser, então, né, na sua opinião, esse culto fúnebre do Charlie? Deveria ser um culto fúnebre e não algo político. Estão entendendo o que eu quero dizer? Deveria se manter na perspectiva do fúnebre, da despedida, da dor, da tragédia. Estão entendendo o que eu quero dizer? Então, eu estou fazendo aqui uma crítica porque a igreja, ela tem que ser muito saudável nesse aspecto, porque senão tem horas que a gente se envereda por caminhos que a gente não percebe. E o que se espera da igreja? Se espera que ela entenda muito bem a sua natureza, se entenda muito bem as suas características e, principalmente, o seu propósito. E o propósito principal, sobre todos, é qual? É adorarmos a Deus. Como eu disse, eu entendo que, de fato, qualquer movimento tomaria proveito e qualquer ideologia, seja ela de direita, de esquerda, centrão, ela tomaria proveito de uma situação como essa. Mas a gente precisa deixar as coisas literalmente assim, nos seus devidos lugares. Porque qual é o grande propósito da igreja? É adorar a Deus, é glorificar a Deus. E a igreja, ela tem que ter essa firmeza, porque senão a gente acaba se perdendo ao longo da caminhada. E podem ver que nós gastamos 3 aulas aqui no passado, mostrando um pouco que ao longo dos séculos e milênios, o povo de Deus se perdeu. Essa igreja tão poderosa se perdeu. E não pensem vocês que elas se perderam do dia para a noite. Elas se perderam porque, de repente, foi conveniente que, em alguns momentos, tomassem algumas decisões, fizessem alguns acordos. Então, entendam, eu não estou aqui fazendo juízo de valor, e é por isso que eu estou num seminário teológico, ensinando a seminaristas. E é por isso que eu não sou político. Então, eu respeito os irmãos que são políticos, os pastores que são políticos,
Mas como um pastor de uma igreja, eu não posso de fazer essa recomendação, tá bom? Porque eu não sei aonde vocês um dia irão servir. E eu espero que vocês jamais percam de vista esse grande propósito, tá bom? Como eu disse, não estou fazendo juízo de valor, tá, meus irmãos? Mas estou dizendo o seguinte, a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado. Respeito tudo que aconteceu, mas faço aqui uma observação e uma análise aqui com vocês. Porque aqui, como eu disse, é um momento de debate e de entendimento, tá bom? Tomé, pode falar, filhote. Não, concordo com o que o pastor falou, mas uma coisa não pode negar, não sei se o pastor viu o vídeo que eu compartilhei, nesse evento aí, que a gente sabe que é político, mas teve um pastor lá, não sei se era pastor dele ou se era algum pastor convidado, ele aproveitou a oportunidade e pregou o evangelho como poucos pastores pregam. Ele falou ali do evangelho para aquelas mais de 300 mil pessoas, de um jeito que poucas pessoas pregam. Então, assim, sendo um evento político ou não, pelo menos esse pastor fez o papel dele ali. Agora, se as pessoas vão dar ouvidos àquilo, ou só na parte política, eu já não sei, mas mesmo assim, sendo um evento político, eu acredito que ela foi de grande importância, pelo menos para essa propagação do evangelho, que pelo menos no trecho ali do vídeo, ele pregou o evangelho puro e simples, para quem quisesse ouvir. E ele até cita aqui o Charles Kirk, ele via a política como... Ele cita que o Charles Kirk via a política como um trampolim, porque ele falou assim que o Charlie dizia se as pessoas enxergassem os valores que ele estava mostrando, tentando aproximar as pessoas ali, não da direita ou de questões políticas, mas se ele conseguisse ali aproximar as pessoas de valores cristãos e morais, essas pessoas talvez mais para frente encontraria a verdadeira fonte, né, de água viva e da moral ali. Sim, obrigado, viu, Tomé? E realmente eu não vi todo o discurso, até porque foram 10 horas, né, de programação, e eu tomei conhecimento de algumas coisas, eu vi alguns trechos e vi alguns comentários, e assim, né, como você disse, né, Tomé? Que bom que houve isso, eu realmente não tinha notado. Outra coisa que ficou bem evidente ali foi a esposa dele, você viu a esposa dele falando? Não? Ela tomou o microfone ali e falou que perdoava o assassino do marido dela. Então, eu achei muito legal, eu achei essa parte eu vi. E assim, eu fiz esse comentário, irmãos, aqui, porque nós estamos dentro do quê? Do propósito da igreja, que é a adoração. Então, percebam, ele era um jovem, né, voltado à política, voltado ao discurso de levar o evangelho da forma dele, e como o Tomé muito bem disse, né, usando desse artifício para poder trazer as pessoas ao conhecimento do evangelho. Se eu não me engano também, né, Tomé, parece que ele era mórmon, né? Ele... Não me Parece que parte da equipe dele era mórmon. Ele não? Ele eu não tenho muita certeza, mas acho que não. Faz parte da equipe dele. Era, né? Na verdade, o Return Point, né, se eu não me engano, que era o programa dele, que era... que tinha... Não é só lá nos Estados Unidos, né? Tem vários lugares e muitos membros parece que são mormons. Então, eu ouvi alguém dizendo que ele era mórmon. Indiferente disso, né, vamos aqui até deixar assim. Eu só fiz questão de usar esse ocorrido para mostrar que se nós não tomarmos cuidado, a gente perde o grande propósito. Grande propósito que é a adoração a Deus. Então, eu falo aqui, né, fazendo a minha crítica, mas também respeitando aqueles que trabalham nessas áreas e nesses setores. Por isso que quando eu trato do assunto política, igreja, eu gosto de separar. Política é política, igreja é igreja. Reino de Deus é reino de Deus, Estado é Estado. No entanto, quem foi separado por Deus para trabalhar também na política, eu dou o direito de dúvida que ele está numa área difícil, complicada, e as minhas críticas são um pouco menos contundentes, porque ele está servindo numa área que nós não servimos. Por outro lado, como pastor, a gente tem que tomar esse cuidado, porque ao longo desses 2000 anos, a igreja, inclusive romana, nasce nesse contexto de
política. E a igreja sempre se perde por causa da política. Então, assim, é muito perigoso. Então, ficou aqui o meu comentário, tá bom? O segundo ponto aqui, com relação ao ministério, com relação aos cristãos, né, irmãos? O outro propósito da igreja é com relação aos cristãos. Ministério com relação aos cristãos, que é edificar. Então, leia para nós ali, Beatriz, por gentileza, esse parágrafo, por favor. Ministério em relação aos cristãos, edificar. De acordo com as Escrituras, a igreja tem a obrigação de nutrir aqueles que já são cristãos e edificá-los à maturidade na fé. Paulo disse que se seu próprio alvo não era apenas levar pessoas à fé salvífica inicial, mas sim apresentar todo homem perfeito, maduro em Cristo. Em Colossenses 1:28. Então, aqui a grande proposta com relação aos cristãos, a igreja tem o propósito de edificar, ou seja, essa palavra edificação, né, na engenharia, na arquitetura, ela vem como construir, né? Ela vem como realmente sedimentar algo, fazer crescer. Então, pode ver que aqui é uma figura de linguagem que nos ensina muito sobre o nosso papel, a natureza da igreja, as características da igreja, o propósito da igreja entre os cristãos é edificar. Percebam, há pouco, antes da abertura aqui da nossa aula, e antes de iniciarmos a nossa gravação, nós gastávamos aqui algum tempo, né, falando um pouco sobre a influência má que geram pessoas que usam da fofoca ou, né, da contenda ou do fermento dos fariseus como uma prática que destrói a irmandade, destrói as famílias, destrói as pessoas, né? E a gente gastou um tempo aqui antes da aula falando isso. Podem ver que o apóstolo Paulo, ele vai falar que nós devemos falar apenas algo que edifique, né? Podem ver que as instruções bíblicas são claras sobre essa questão. 6 coisas o Senhor, diz lá em Provérbios, o Senhor detesta, e a 7ª coisa sua alma abomina, é aquele que faz contenda entre os irmãos, né? Ou seja, quem usa sua boca ou seus talentos para não edificar, ele está destruindo. Por isso que disse Jesus, de uma forma profética e maravilhosa, aquele que não ajunta e espalha. Meus irmãos, guardem isso. Se uma pessoa tem a capacidade de ajuntar e não está ajuntando, o neutro já está espalhando. Interessante, não? A pessoa pode ajuntar, mas não ajunta, ela é indiferente, ou seja, ela já está separando. Porque no reino de Deus, ou nós acrescentamos, ou nós tiramos, né? Interessante, né? E podem ver que o apóstolo Paulo também vai ensinar, guiado pelo Espírito Santo, né? Sejam tardios em se irar, sempre prontos a ouvir, né? Tardios a falar, tardios a se irar e sempre prontos a ouvir. Meu pastor dizia uma frase muito linda, ele dizia assim, Deus nos deu 2 ouvidos e uma língua, que é para que possamos pelo menos ouvir o dobro do que falamos, né? E alguém já disse que num diálogo entre 2 pessoas, geralmente o tempo médio em que a outra pessoa espera é 7 segundos. Uma está falando, ela espera 7 segundos. Aí a outra interrompe. Ou seja, né, parece que a pessoa tem 3 línguas, né? E 2 ouvidos ou 4 línguas, porque o normal seria, né, escutar pelo menos o dobro do que falamos, né? Então, a nossa vida na igreja é para edificar. E continua para nós o texto, Beatriz, do livro, esse parágrafo é muito importante também, depois de Colossenses. O Júnior mandou aqui um texto, já leio para nós, sobre o Charlie Kirk. E ele escreveu à igreja de Éfeso que Deus havia concedido à igreja pessoas com dons, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4, 12, 13. É evidentemente contrário ao modelo do Novo Testamento
Pensar que o nosso único alvo para com as pessoas é levá-las à fé salvífica inicial. Nosso alvo como igreja deve ser apresentar a Deus todo cristão perfeito, maduro em Cristo. Colossenses 1:28. Amém. Ou seja, né, o alvo é chegar à perfeição. Ou como o próprio Paulo diz, a medida da estatura, da plenitude de Cristo, ou do varão perfeito. Ou seja, ele é o nosso alvo. E o nosso objetivo é que juntos edifiquemos a igreja com os nossos dons. Recebemos dons e o nosso dom não é para nós, é para o serviço e o aperfeiçoamento dos meus irmãos. Logo, quanto mais eu me dedico, quanto mais eu me coloco à disposição de Deus, mais eu abençoo o outro e naturalmente eu cresço. Pode ver, meus irmãos, que não tem crescimento que seja estéril. Todo crescimento, ele está condicionado à minha disposição de servir a alguém. Logo, nesse ato, eu aperfeiçoo o meu irmão e sou aperfeiçoado. Por isso que o texto bíblico vai nos ensinar que é melhor dar do que receber. Porque no momento em que eu desenvolvo meus talentos e dons ao serviço do meu irmão, eu aperfeiçoo ele, logo eu estou sendo aperfeiçoado. Deixa eu dizer aqui uma coisa que eu aprendi em certa ocasião com um amigo meu. Um amigo meu, pastor Elias Codinhoto, estava numa entrevista com outro pastor, e ali era um podcast. E eles falaram uma frase que eu nunca mais me esqueci, que o nosso dom nos encontra. É verdade. Quem tem um dom, em algum momento esse dom você vai ser ministrado. O seu dom vai te encontrar, mas você só vai se encontrar com o seu dom depois que você liberou atos de amor ao próximo. Vamos lá. Quantas são as vezes que depois de uma aula, eu estou ouvindo de novo a aula e eu sou ministrado? Por mim, por vocês, pelo autor. Quantas são as vezes que alguém que canta está servindo a igreja e depois ele ouve aquele louvor e ele é ministrado por aqueles louvores, e ele nem imaginava que seria edificado por uma gravação. Eu estou dando aqui o exemplo de gravação, mas é muito mais do que isso. O dom de Deus, ele nos encontra, porque para que o meu dom realmente se torne bênção, ele passa por mim, mas atinge o outro. E depois que o outro está edificado, e outros vão sendo abençoados, chega uma hora que nós somos abençoados. O dom de Deus nos encontra. Então percebam como que o processo da edificação é lindo. Por isso, abram os olhos de vocês. Verdadeiros servos de Deus trabalham e trabalham bastante. Há uma frase, uma máxima muito interessante, muito linda, que diz que quem não serve para servir, não serve para nada. E é verdade. Na perspectiva de Deus, nós servimos ao próximo. Por isso que edificamos, tá bom? Então, nós temos o ministério com relação a Deus, que é adorá-lo. Nós temos o ministério com relação aos cristãos, ao povo de Deus, que é edificá-los. E perceba, irmãos, é sempre construir no outro. No momento em que eu construo no outro, por isso que a palavra edificação, ela vem dando essa ideia e essa analogia muito linda. Eu sou edificado. Vamos lá, vamos pegar aqui um exemplo. Quantas são as vezes que a gente está passando dias difíceis e de crises, e de repente você sabe de alguém que está precisando de uma visita, de uma oração, você fala assim, não, eu estou meio cabisbaixo, eu estou com alguns problemas, não tem problema não, eu vou lá orar por fulano. Eu vou lá visitar, porque a pessoa está pior do que eu. E aí, muitas vezes, a gente vai até visitar aquela pessoa, ou quem sabe a pessoa está talvez nem tão ruim quanto você, mas você vai. E quando você chega lá, você faz a visita, e quando você sai de lá, você sai com um senso de contentamento tão grande que parece que você não foi visitar alguém, mas que você foi ser visitado por alguém. Quantas são as vezes que a gente vê uma pessoa que está até no pecado e a gente ora por aquela pessoa e rega de oração, e em um dado momento a gente vai até ela e prega o evangelho e fala do amor de Deus. E quando a gente termina aquele momento, mesmo que a pessoa num primeiro momento não nos ouça
e pelo contrário, ainda nos trate com uma certa rejeição, nós saímos daquele momento com uma sensação de que Deus está feliz conosco. Aí eu digo, o que aconteceu nesses 2 episódios? Nós servimos, nós abençoamos. E podem ver que toda vez que nós fazemos isso, nós nos tornamos muito mais abençoados. Se nós desejamos ter uma autoridade extraordinária, a gente não pode reter as obras ao povo de Deus. A gente não pode deixar de desenvolver os dons. E não pode deixar de desenvolver os talentos. E isso vale para a igreja. E isso vale também para o mundo. Perceba, irmãos, a gente só vai ser bênção no mundo se eu começo a ser bênção na igreja, porque a igreja é o que? É a família de Deus. Não, eu só quero ser bênção no mundo, mas eu não sou na igreja, então está errado. Você não vai ser bênção na igreja, você não consegue nem abençoar aquele que está do teu lado. Se eu estou abençoando as pessoas fora da igreja, porque eu não aguento mais os irmãos que estão perto de mim, vai chegar uma hora que eu não vou aguentar mais abençoar os não crentes. Porque é tudo uma questão de projeção. É aquela questão, eu sou fiel no pouco e Deus me coloca sobre o mundo. O pouco é a igreja, é a comunidade. Por isso que o ministério com relação aos cristãos é edificar. Edificar quando? Para sempre, irmãos. É claro, irmãos, que aqui a gente tem que fazer aquela leitura do que existem momentos em que nós estamos realmente precisando de cuidado. É um momento de enfermidade, é um momento de atribulação, ou quem sabe é um momento de luto. Ora, meus irmãos, a gente precisa ser maduro nisso. Uma pessoa que passou por um problema de saúde muito grande, passou por um problema de uma perda muito grande, ou quem sabe de uma ruptura de um relacionamento muito grande. Essa pessoa precisa ser cuidada. Como que ela vai agora se colocar diante de uma comunidade e pregar e cantar? Não é prudente. Deixa eu ensinar algo aqui para vocês. O príncipe dos pregadores, Spurgeon, ele tinha um problema de ácido úrico, o famoso problema de gota, o tal do gota serena, né? Lembra? Dá aqueles problemas na canela, nas panturrilhas, ali, principalmente na canela, né? No calcanhar, a pessoa não consegue andar. Por isso que fala gota serena, né? A pessoa mal anda, fica doendo tudo, etc. e tal, é problema de ácido úrico. Spurgeon tinha esse problema. E quando ele tinha crises violentas, o que Spurgeon dizia? Que quando um pregador fica doente, ele falava assim, evite de pregar, porque as suas faculdades mentais não estarão atentas. Você não conseguirá, muitas vezes, transmitir a mensagem do evangelho na sua essência, porque você está com dor, você está sofrendo. E ali Spurgeon dizia, mesmo que o seu espírito esteja bem e a sua alma aparentemente bem, o seu corpo, que é o casulo do seu espírito da alma, não está bem. Então evite. Busque sim recuperar-se, para que quando você for pregar, você dê ali o seu melhor na hora da pregação e do ensino. Fazendo uma leitura aqui, talvez um pouco mais infantil, a gente diria para o irmão, não, irmão, você tem que pregar mesmo com dor de cabeça, dor de barriga, diarreia, vai lá para o púlpito. É infantilidade, irmãos. Ora, se eu sei que o meu médico, que vai fazer uma cirurgia em mim cardíaca, ele está tendo uma crise violenta de ácido úrico, eu vou permitir que ele me opere? De jeito nenhum. Eu deixaria ele operar meu filho, minha esposa? De jeito nenhum. Porque realmente ele não está bem fisicamente, as faculdades mentais, as decisões podem ser ali questionáveis naquele momento. Ora, e por que para a pregação do evangelho a gente não deve ter o mesmo cuidado? Então Spurgeon dizia isso. E olha que curioso, Spurgeon, quando ele estava com as suas crises, ele ia para o interior, para a igreja pela qual ele começou o seu ministério. E certa ocasião ele estava ali nas primeiras fileiras, ali acometido da sua enfermidade, e o pastor daquela comunidade ia pregar um próprio sermão de Spurgeon. E Spurgeon estava sentado ali nas próximas fileiras. E Spurgeon olhou para ele, e o pastor ficou meio acanhado, e Spurgeon incentivou, não, pregue.
Mas o senhor está aqui, pastor, tipo assim, mesmo o senhor estando enfermo, mesmo o senhor estando doente, vai ser melhor do que eu, né? Porque, afinal de contas, era o autor da mensagem, e aquele jovem pastor, ou aquele pastor, não me recordo se ele era jovem ou não, ele ia pregar uma mensagem na íntegra de Spurgeon. E ali, depois que ele acabou de pregar, aquele sermão do próprio Spurgeon, o pastor, foi até Spurgeon, e Spurgeon deu um abraço bem apertado nele, e agradeceu aquele irmão por aquela mensagem tão linda. Aí o irmão ficou mais constrangido ainda, né? Falou, pastor Spurgeon, essa mensagem é tua, não é minha. Aí ele disse, não, filho, não. Hoje você foi a boca de Deus, que trouxe consolo aos nossos corações e ao meu, porque eu hoje estava precisando ouvir algo da parte de Deus. Lembra que eu disse que o dom nos encontra? Spurgeon escrevia as suas mensagens, e as suas mensagens eram compartilhadas entre muitos grupos, e o próprio príncipe dos pregadores, quando ele estava adoentado, ele parava também para se recuperar. E aqui, né, nessa demonstração, a gente aprende que o obreiro, sim, ele pode ter pausas legítimas, pausas que realmente são necessárias de uma enfermidade, de um luto, de uma crise, quem sabe de um desemprego, em que ele precisa agora resolver vários problemas financeiros. Ou seja, mas isso não significa que essas pausas são permanentes, tá bom? Mas lembrem, irmãos, um verdadeiro ministro, ele está sempre disponível a servir. E por quê? Porque quando ele serve, ele abençoa. E ele também é abençoado. E o dom de Deus o encontrará, tá bom? Joia? Vamos agora, então, para o terceiro ponto, que é o ministério com relação ao mundo. Lembra que eu falei há pouco, né? Que se eu sou fiel no pouco, eu serei no muito. Irmãos, guarde isso. Quem não sabe amar sua própria família, zelar pela sua própria família, ter paciência com a sua própria família, ter compaixão com a sua própria família, ter perseverança com a sua própria família, não terá com a igreja local. Mas quando eu sou fiel no pouco, que é a minha família, e consigo agora ser fiel na igreja local, com certeza eu serei fiel também aonde Deus me enviar. Podem ver que é o cumprimento de uma profecia. Se eu sou fiel no pouco, Deus me coloca sobre o muito. E outro propósito da igreja é ministério com relação ao mundo, a evangelização e misericórdia. Antes de ler agora esse capítulo, o Júnior tinha publicado, né, já que o áudio dele está com dificuldade, ele colocou aqui, olha, boa noite, mas Charlie não era só um cristão. Ele, acima de tudo, era um conservador, da ala tradicional, conservador e, na questão política, de direita. Então, era normal que isso acontecesse. As homenagens foram de todas as alas. Normal. Ele, Charlie, foi um cristão evangélico, membro da Brand City Church, uma igreja da Assembleia de Deus americana. Então, fazendo aqui a correção. Ele estava rodeado de mormons, mas ele era da Assembleia de Deus. Tá bom? Obrigado, Júnior, pela sua participação. Então, era assim, normal, né, que acontecesse. Eu só dei aqui um destaque, irmãos, para que a gente tome um certo cuidado, tá bom? Então, agora, o terceiro propósito da igreja é o quê? O ministério com relação ao mundo. E aqui, meus irmãos, a gente tem que lembrar disso, né? Vamos lá, meus irmãos. Vamos colocar pouco que a gente disse sobre pessoas que não sabem edificar. Ora, irmãos, se uma pessoa já não edifica na igreja local, só divide, você acha que ela vai estar preocupada na evangelização dos ímpios e em praticar misericórdia com o mundo? Só vai ser discurso de bravata, não é verdade? Se uma pessoa diz, não, sim, eu prego o tempo todo, mas vive fofocando, essa pessoa não está preocupada. Se essa pessoa não sabe ser cordial com seus próprios irmãos que estão do lado, não sabem ser amáveis com o próximo, são um azedume. Você acha que ela vai pregar para o macumbeiro, ela vai falar para aquele que é resistente ao evangelho? Entenderam? Percebam, a nossa vida é um exemplo. Irmãos, guardem isso. Olha, Spurgeon também ele vai ensinar uma outra coisa fantástica. Ele fala o seguinte, que nós podemos aprender lendo livros.
Nós podemos aprender na vida, e nós podemos aprender lendo pessoas. Aqui fica a dica para os irmãos que são mais ingênuos. Estou falando aqui algo que eu aprendi na prática. As pessoas podem mentir com as palavras, mas os atos delas dizem a verdade. O corpo fala. No mundo animal, um cachorro, por exemplo, quando ele não gosta de alguém, ele demonstra. O olhar do cachorro demonstra. O ranger de dentes, a boca do cachorro demonstra. A pelagem demonstra. Os animais, eles são verdadeiros nessa reação. Eles não escondem, eles não mentem. Quando ele quer brigar com o outro, eles olham nos olhos e vão para a briga. E o dominante vence. Pode ver, no mundo animal é assim. Eles não foram treinados a mentir. Podem ver que, inclusive, né, entre os animais, principalmente quem gosta de cavalos, eu não sei se vocês acompanham, mas, por exemplo, eu gosto muito de conhecer um pouco sobre as espécies de cavalos, e tem um tipo de cavalo de puro sangue, que é o árabe, né? O cavalo árabe, ele é muito genioso, irmãos, ele lembra muito um cachorro, sabe? Ele é genioso, ele briga, ele morde, ele é arredio, ele ao mesmo tempo, ele tem toda aquela energia atípica, né, de um cavalo de muita energia, mas ele é muito temperamental. Então, assim, é engraçado ver um cavalo árabe. Depois vejam um vídeo sobre isso. E por que eu estou falando aqui dos animais, né? Podem ver, nós seres humanos mentimos, né? Nós criamos uma maneira de se proteger. Então, por que eu estou dizendo isso? Assim como eu aprendo estudando um bom livro, eu aprendo escutando um bom professor na universidade, eu aprendo na vida, aprenda a ler as pessoas. Olhe os comportamentos das pessoas. As palavras podem mentir, mas o corpo sempre dirá a verdade. Uma pessoa que diz que ama, mas na hora que pode provar que ama, demonstra o oposto, ela está mentindo. E aí, pastor, a gente vai ofender essa pessoa? Não. Tenha ternura. Essa pessoa, ela talvez esteja vivendo enganada com ela própria. Você chega para conversar com uma pessoa e você pergunta, tá tudo bem, irmão? Ele diz, tá tudo bem sim, tá tudo bem. Travado, batendo o pé, agitado, ansioso. Não está bem. As palavras podem mentir, mas o corpo diz sempre a verdade, meus irmãos. Podem ver que uma das características de um bom policial é observar o quê? Comportamentos. Nós não fomos treinados numa academia militar, por isso que a gente não percebe muito essas coisas. E nem todo mundo foi dotado do dom ou pastoral ou psicológico. Por exemplo, minha esposa, ela sempre teve uma observação ao comportamento das pessoas brilhante. Por isso que logo quando nós éramos recém-casados, eu falei, moça, você precisa fazer psicologia. Ela sabia fazer uma leitura, ela dizia, fulano não está bem. Eu falei, mas como você sabe? Olha como ela agiu. Olha como ela se expressou. Olha como ela se comportou. E eu falava, parabéns, meu amor, como você tem uma percepção que eu vi poucas vezes na minha vida. Tanto é que, até quando minha esposa está fazendo atendimentos, a gente dá muita risada, né? Porque muitos pacientes da minha esposa, ela consegue fazer uma leitura tão precisa, em poucos meses a pessoa tem alta. E eu brinco com ela, como é difícil ser uma boa psicóloga, né? Porque você já tá ali, você libera os seus clientes rápido, né? Porque as pessoas têm bons resultados rápido, porque ela ama o que ela faz, então ela enxerga, ela tenta fazer aquela avaliação e ela é muito cirúrgica. Por quê? Porque a observação dela é muito precisa. Nós não fomos criados ou debaixo de um dom de terapeutas, ou, quem sabe, como eu disse, no mundo militar. Pode ver, um bom militar, um bom detetive, ele é um bom observador. Ele está aqui olhando e está vendo tudo o que está acontecendo. Não é assim?
E muitas vezes na vida da igreja nós não temos isso. Na vida da igreja a gente não tem essa percepção. Então, meus irmãos, vamos lá. Se eu realmente quero ser bênção na evangelização e no mundo, com a evangelização e com atos de misericórdia, tudo isso eu começo aqui dentro, da minha casa, da nossa igreja local. Aí sim, assim, a gente será para o mundo. Porque no que foge disso é bravatas, tá bom? Beleza? E o ministério, o propósito da igreja em relação ao mundo. Irmãos, nunca percam isso. Qual é o propósito nosso com relação aqui ao seminário? Nosso propósito não é outro senão o quê? Senão ganhar vidas. Nós estamos nos preparando aqui para servir a igreja, para que essa igreja ganhe vidas. Se não ganhar vidas, nós não estamos tendo o verdadeiro propósito em relação a esse mundo perdido. Eu sei que trazer pessoas, muitas vezes, repletas de viroses, desse mundo caído e de vícios, para dentro da nossa comunidade de fé, é um pouco difícil, porque nós, muitas vezes, cuidamos tão bem dos irmãos, os irmãos chegam a um ponto de educação, de piedade tão elevado, que quando a gente recebe pessoas muito complicadas, pode, sim, dar um certo destempero. E é por essa razão que muitas igrejas ficam dentro do seu cafofo, não querem trazer pessoas para suas redomas, mas está errado. Nós existimos porque um dia o Senhor nos alcançou lá fora, e nós precisamos alcançar outros lá fora. E aqui ele diz esse ministério, esse propósito, com relação ao ministério, com relação ao mundo, que é a evangelização e atos de misericórdia, mostrando que a verdadeira evangelização, ela é claro, ela é a proclamação, ela é o querigma, ela é as boas novas, sim, mas essas boas novas que está disposto a ajudar as pessoas. Por isso que o Gruden coloca como misericórdia. Eu sei que aqui pode ser questionável isso, né? Mas eu particularmente noto que a misericórdia, ela não está só na evangelização. A misericórdia, ela está também na edificação. Mas quando ele coloca a misericórdia aqui, ele está querendo dizer o seguinte: a nossa igreja, ela terá olhos para aqueles que realmente precisam. Olhos legítimos, viu, irmãos? Porque muitas vezes existem os abusadores dentro da própria igreja e principalmente da sociedade, que querem continuar o quê? Usufruindo da igreja para nunca trabalhar. Entenderam? Então a Bíblia dá recomendações claras sobre isso. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Então, leia para nós, Beatriz, só o primeiro parágrafo, né? Misericórdia com relação ao mundo, evangelização e misericórdia. Jesus disse aos seus discípulos que eles deveriam fazer discípulos de todas as nações, em Mateus 28:19. Essa obra evangelística de declarar o evangelho é o ministério principal da igreja com relação ao mundo. E aqui o Gruden ele vai desenvolver que essa evangelização ela está aberta à misericórdia, que são atos sociais. Aqui a gente tem que tomar muito cuidado, tá, irmãos? Porque muitas igrejas se enveredam apenas para o social. E também é um desequilíbrio, tá bom? A verdadeira proclamação do evangelho, a gente está aberto, sim, a ajudar o que precisa, mas a gente tem que ter critérios bem sólidos sobre o que é fazer uma obra de misericórdia, porque não é fácil, ainda mais em sociedades que passam, por exemplo, como o problema contemporâneo nosso das drogas. Se nós não tomarmos cuidado, a gente vai continuar favorecendo com que os drogados continuem no mundo das drogas. Por isso que uma igreja, quando ela vai trabalhar com pessoas que têm dependência química, a melhor coisa é ela ter também um centro de recuperação, ou ser parceira, porque ao mesmo tempo ele tenta fazer um trabalho bem diretivo com isso. Sabe, irmãos, não é a hora, né? Não vou entrar muito no aspecto, mas uma coisa é a misericórdia, uma coisa é a solidariedade, e outra coisa é um trabalho social, tá? Assistencialismo é uma coisa, e assistência social é outra coisa. Assistência social é ajudar a pessoa de várias formas, aonde ela saia daquela situação de precariedade, de sofrimento, e ela rompa os obstáculos com o apoio daqueles que ajudem, mas também
dando uma resposta positiva de querer mudar, ao ponto que, depois de algum tempo, sendo assistido financeiramente, ou quem sabe por alimentos, ele passa agora a também ter um trabalho e também, quem sabe, nessa assistência, receba cursos, treinamentos, desenvolva uma nova profissão, e aí essa pessoa, o quê? Ela realmente sai daquela situação. Isso é assistência social. Você ajuda a pessoa no todo. O que é assistencialismo, irmãos? Assistencialismo é você dar algumas coisas favorecendo com aquela pessoa que precisa, continue precisando de você eternamente. Vamos lá, vou traduzir aqui para vocês. Muitos trabalhos sociais que o governo faz é assistencialismo barato. Eles não querem tirar a pessoa, a família, da miséria. Eles querem que aquela família, com que aquela cidade continue na miséria, porque é uma maneira de continuar manipulando aquelas pessoas que continuam no estado de pobreza, no estado de miséria, no estado precário de cultura, porque dessa forma aqueles que dominam continuarão dominando por gerações sobre esses. É uma tolice, é o que muitos programas sociais fazem. Eles dão o quê? Eles não dão caminhos de assistência social. Eles fazem o assistencialismo e dentro das políticas medonhas, eu diria, o assistencialismo é o melhor meio de escravidão, porque você continua demonstrando que é aparentemente bom, você continua agradando aquelas pessoas para que elas continuem votando em você, mas, ao mesmo tempo, você continua deixando elas na miséria e os políticos continuam dominando sobre essas massas. Isso é uma coisa diabólica, meus irmãos. Então, façam a leitura, fujam sempre do assistencialismo e olhem para uma assistência social, que é aquela pela qual você ajuda as pessoas e cria caminhos onde essas pessoas também buscam melhorar. Ora em estudo, ora num aperfeiçoamento de trabalho e ora provocando situações. Porque a Bíblia vai deixar claro o quê, meus irmãos? Que até mesmo quando formos fazer uma obra social, a gente tem que saber fazê-la. Aquela ideia, né, que é lida de forma errada. Trazei os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E muitas pessoas vão dizer o seguinte, que a igreja é o lugar que deveria dar cesta básica para todo mundo. Meus irmãos, a leitura é tão precária de quem pensa assim, porque o que era o dízimo nos dias ali de Malaquias? O que era socorrer? Era a pessoa simplesmente a mais pobre? Ou o que eram os dízimos? Para quem? Percebam, todo o Velho Testamento vai deixar recomendações claras, não apenas ao sacerdote, ao templo, mas à nação. Havia regras para todos, para os sacerdotes, para os príncipes, para os governantes, juízes, reis e também para as pessoas. Há critérios bíblicos no Velho Testamento e no Novo Testamento. Vocês vão se lembrar, por exemplo, do episódio de Ruth e de Noemi. A Ruth foi buscar apoio aonde? Lá no tabernáculo? Ou foi entre os parentes de Noemi? Percebam que até mesmo no Velho Testamento, um agricultor, ele fazia a primeira colheita, e a segunda colheita ele não fazia, ele abria depois para os pobres. Porque aquilo que os seus agricultores não pegaram, agora vinham os pobres e pegavam. Aí eu te pergunto, então percebam que essas desvirtudes, né, que hoje a gente vê, de fazer uma leitura errada do dízimo, é tão vexatória. Se a gente não tomar um certo cuidado, a igreja vira um lugar apenas social, e não é. A igreja é um lugar espiritual. Tá bom, meus irmãos? Podem ver que no Novo Testamento, quando a grande recomendação é ajudar quem? Os órfãos e as viúvas. E as viúvas que tenham acima de 60 anos, diz lá em Timóteo, em que a sua família também não os ajude. Percebam, a igreja no Novo Testamento, a recomendação é que a própria família cuide daqueles parentes. Porque, irmãos, senão, pensem, senão
tudo vai sobrar para a igreja cuidar. Estão entendendo? E as coisas têm que ser colocadas de uma forma muito equilibrada para que a gente não faça da igreja um lugar de assistencialismo barato. Ou, como eu disse, né, de assistencialismos fúteis. Porque a igreja, quando ela entra nesse campo, ela tem que procurar fazer, sim, um lado mais de assistência social. Agora, tudo isso é muito complicado, muito complexo, não é fácil. Muitas vezes a igreja vai ter um gesto de misericórdia com quem sofre, até porque muitas igrejas são precárias, mal se sustentam. Para que aquelas igrejas tenham autonomia, elas literalmente sempre ali vão trabalhando diante de uma realidade bem precária. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia de uma forma muito correta. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem nesses 3 pontos? Alguma dúvida? Não? Eu tenho, pastor, rapidinho. Tem? Então pergunta, porque o 4º ponto eu vou fazer na próxima aula, que ele vai falar que é manter esses propósitos em equilíbrio. E eu quero fazer aqui uma argumentação com vocês. Mas pode falar, Fia. Nessa parte que ele fala sobre adoração, não é só louvor, né? Adoração. Não. Sem contar também que a adoração, aqui ele falou que é mais importante, mas o mais importante não é a palavra? Então, eu já vou chegar nesse ponto quando a gente for falar no capítulo 51. Por isso que eu vou fazer um corte mais legal. Porque aqui ele está falando que a igreja tem a sua natureza, a sua característica e seus propósitos. E dentro dos seus propósitos, o principal é a adoração. Então, a gente tem que adorar a Deus. E por isso que eu quero ir lá para o capítulo 51, eu quero trazê-lo agora para cá, Beatriz, para enriquecer essa aula. Porque sobre o segundo ponto, que é edificar, tudo bem, a igreja tem que ser edificada. A gente acabou de comentar vários exemplos. A igreja também tem que ter esse ministério de coração ao mundo, que é a evangelização e os olhos de misericórdia, né? No entanto, que nem já eu vou mostrar que a adoração aqui não é só cantar. Cantar é um detalhe da adoração. O ministério de música é um detalhe. Vamos lá, até para a gente finalizar aqui. Eu estava, um certo dia, com um amigo no mercado de trabalho, e ele chegou para mim e falou assim: ô pastor, precisamos de orar pelo fulano. Falei, por quê? Não, porque o fulano, ele é um adorador, né? Ele é um adorador, e o diabo quer derrubar os adoradores. Aí eu já sabia o que estava acontecendo com o fulano. Fulano era um irmão lá de onde nós trabalhávamos, que realmente era um irmão muito usado no ministério de louvor. E ele teve um problemão muito grande e, naturalmente, isso afetou muito a vida dele. Mas quando esse irmão chegou para mim e falou, nós precisamos orar pelo fulano, porque ele é um adorador, eu falei assim para ele, irmão, então quer dizer que o diabo só se levanta com quem está no ministério de adoração, de música? Só quem tem projeção? Então quer dizer que aquela irmãzinha, aquela viúva, que vai pegar a cesta básica dela, ou que ela frequenta a igreja, que ela depende ali de todo mundo, até para levá-la, ela não precisa de oração, que nem o irmão? Só porque o irmão toca, ele está em evidência? Aí o irmão ficou, já começou a ficar meio assim, eu comecei a provocar isso. Eu falei assim, irmão, cuidado com essa mania de colocar os ministros de música num pedestal maior do que Deus põe. Por quê? Porque no Novo Testamento, quantos ministros de música nós temos? Aí ele regalou o olho. Aí eu disse assim, tá bom, quantos salmos nós temos no Novo Testamento? Aí ele começou a balançar a cabeça e falei, tá bom, qual dos apóstolos eram adoradores? Ministros de música? Aí ele não tinha mais o que falar, né? Eu falei, você entende, filho, que quando nós colocamos certas pessoas em certos patamares, como se eles fossem entidades privilegiadas e os outros são simplesmente pequeninos, a gente está colocando pesos e medidas que Deus não pôs. Eu disse assim, o nosso irmão, claro, ele precisa da nossa oração, mas que nem aquele outro que é faxineiro, que se converteu agora. Que nem aquele outro que está lá na cadeia,
que se converteu agora, ele precisa de oração, porque todas eles são almas importantes. Eu entendo que você está se referindo que o nosso irmão, ele acaba sendo um instrumento nas mãos de Deus na igreja, ele edifica a igreja, aí sim, entendo, mas não coloque essa visão, porque isso é uma visão distorcida, porque o diabo vai se levantar contra todos que são instrumentos de Deus. O nosso irmão lá da igreja, ou a nossa irmã, que vive uma vida de piedade, de oração, que nem Ana e Simeão, vão ser alvos do diabo. E eles são tão importantes quanto os levitas. Tá bom, meu irmão? Ele falou, pastor, é verdade. Eu falei, então, cuidado. Né? Porque muitas vezes, irmãos, a gente acaba mostrando que o pastor, ou o ministro de música, ou o maestro, eles são muito mais especiais do que a irmãzinha que é chamada Ana, ou Simeão, que adorava a Deus lá no templo, e não são. A gente acaba dizendo que o irmão que prega, ele é mais importante do que, por exemplo, vamos pegar um exemplo, do que Dorcas, e não é. Todos que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro são preciosos ao Senhor. É claro que alguns deu dons mais de visibilidade, mas e aquele irmão que é consagrado, como é o caso de Ana, meus irmãos? Ana é um exemplo no Novo Testamento de uma adoradora brilhante. E Simeão? Meus irmãos, o Espírito Santo tinha dito para Simeão, você não morreria sem ver o Salvador. Meus irmãos, Simeão foi especial. Simeão contemplou o Salvador. E o que Simeão fazia? Ele era um piedoso, ele era um adorador. Então a gente vai trabalhar isso melhor, entendeu, Beatriz? Você vê, a gente tem visões erradas. Agora, precisamos orar sim por aqueles que têm o dom de visibilidade? Claro! Porque se Deus separou eles para um projeto de mais visibilidade, eles são mais alvos do demônio. Agora, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque se a gente der a eles, vamos lá, meus irmãos, eu sou um pastor de visibilidade, estou ensinando a vocês. Mas no momento em que eu me considero melhor do que vocês por causa do dom que eu tenho, eu estou desprezando vocês. Eu estou desprezando a irmãzinha. A irmãzinha lá da igreja, por exemplo, vou dar um exemplo aqui rápido. A irmã Miriam conheceu a irmã Aurora da igreja. A irmã Aurora da igreja, ela era uma anciã da nossa igreja que ela não sabia ler nem escrever. E muitas vezes na vida dela, ela dizia assim, pastor Rai, eu não sirvo para nada na igreja. Eu falava, minha irmã, a irmã é uma joia na minha vida. Pastor, eu não sei pregar. Eu falei, minha irmã, Deus não separou a irmã para pregar. Mas ela vivia orando por mim, ela vivia orando pela família dela, toda a família dela. Em certa ocasião, né, saiu da igreja, não sei o quê, foram para outros ministérios, mas ela continuava orando, era uma coluna na nossa igreja. Era uma coluna na família dela. Olha, meus irmãos, você não tem noção de como essa irmã foi uma joia na minha vida e no meu ministério. A irmã Miriam conheceu. Ela teve problema de cálculo renal, e ela ficou anos com problemas fazendo diálise diário. Era raro ela faltar num culto na nossa igreja, né, irmã Miriam? Era uma das crentes mais piedosas, que eu tive o orgulho de pastorear até o último dia de vida. E para vocês terem uma ideia, irmãos, quando ela ficou muito fraquinha, que ela já não podia mais ir para a igreja, todos os meses eu ia lá. Acho que a irmã Miriam foi várias vezes comigo levar a ceia para ela. Por quê? Porque era uma joia na minha vida. Irmãos, não retalhava, não murmurava, apoiava, orava por mim. E eu te digo, eu sou maior do que ela? Não. Eu era o pastor dela. Percebam? Se eu me envaideço pelo meu dom de visibilidade, eu estou me desfigurando em detrimento do outro. Porque essa irmã era uma joia. E olha, eu louvo a Deus só pela lembrança dela. Porque que saudade que eu tenho dessa minha querida irmã. Como muitas outras joias eu tenho, tá bom? Entendeu? Então a adoração está muito mais além. Já adiantei um pouco do que é a adoração, tá bom? Né, irmã Miriam, lembra dela? Lembro dela, da irmã Fidelcina. Mas nesse texto aqui de Colossenses, o Paulo ele fala que nós devemos adorar a Deus com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, com gratidão no coração, né? Por Sim. Isso que ela está falando que de adorar a Deus,
Paulo fala, ele ordena, né, na igreja de Colossenses que aconteça isso, né? Uma Sim, sim. adoração. E nós tem um outro texto que fala que nós devemos oferecer sacrifícios de louvor ao nosso Deus, né? Que é o fruto dos lábios, né? Não tem um texto Sim, assim, né? sim. Mas Dizemos, então, é que assim, você está certíssima, e o Gruden também está certo. É que muitas vezes a gente acha que só adora se a gente estiver cantando, né? entendi. É isso, e não, a adoração é muito mais além. A irmã Aurora, ela era uma adoradora. Ah, irmãos, olha só, deixa eu contar uma coisa para vocês. Ela era aposentada. E ela, sendo aposentada, ela mandava o dízimo dela. E tinha vezes que ela ficava triste porque não podia levar o dízimo. Era. E eu falava para ela, irmã, não se preocupa. Não, pastor, é o meu dízimo para o meu Senhor. E aí eu digo para vocês, irmãos, ela vivia uma vida simplesinha, mas nunca faltou nada para ela, porque era uma soldada de Deus na terra. E olha, desculpem o meu desabafo aqui, eu amo essas pessoas que são piedosas, porque elas são, para a minha vida, um lenitivo. Eu sei que eu estou de pé porque elas me colocam debaixo de oração, eu sempre estou nos joelhos dela, minha casa. Essas pessoas nunca dividem. E se tem até uma opinião contrária, são respeitosas. Nunca usam as suas bocas para difamar. Minhas irmãs, mais uma vez, lembrem-se disso. Paulo, já nos seus dias, tinham dificuldades com velhas caducas, fofoqueiras e repleta de sofisma. Lembra que Paulo fala, ó, fuja dessas pessoas. Dessas pessoas a gente tem que fugir, mas dessas pérolas, como Ana, como a irmã Aurora, a gente tem que orar para que Deus nasça muitas anciãs zelosas assim entre nós, porque essas pessoas fazem muita diferença. Fidelcina e tantas outras, né? Tá bom? A gente vai lá, a gente vai dar a pausa para não ficar muito longo e vamos concluir, porque agora ele vai dizer, precisamos manter os propósitos em equilíbrio. Eu quero gastar alguns minutos e usar até uma analogia que eu aprendi aqui para poder fundamentar. O Júnior escreveu aqui, já que o áudio dele está ruim, né? A igreja tem que ajudar na assistência social para dar perspectiva ao indivíduo na vida social. Não praticar o assistencialismo político deletério utilizado por partidos políticos. É isso aí, Júnior. Ele continua dizendo, entender que o ministério de louvor é o principal adorador é por engano, pois muitos podem louvar, mas poucos adoram. A adoração vai muito além da forma objetiva, sobretudo subjetiva e com motivos legítimos. Ademais, a adoração precede o louvor labial. Exatamente, Júnior, parabéns. Percebam que quando o Senhor aparece para a samaritana, ele disse o quê? Que Deus procura adoradores, que o adorem em espírito e verdade. A verdadeira adoração é muito mais do que cantar. É natural que o adorador louve, mas nem todo mundo que louva adora. E aqui fica uma incógnita. Será que muitos ministérios de música que estão louvando estão verdadeiramente adorando a Deus ou a si? Entenderam? Então aqui é uma crítica que a gente tem que fazer, porque a gente precisa lembrar disso. Todo verdadeiro adorador, em algum momento, louvará, mas nem todo mundo que louva ou canta necessariamente está adorando. Por quê? Porque muitas vezes eu posso estar fazendo para mim, eu posso estar fazendo porque isso está me dando projeção. Estão entendendo? Fica aqui uma incógnita, uma pergunta, né? E para eu encerrar essa parte, me fez lembrar a irmã, né, que chegou o pastor, e era aquelas igrejas que dão muita oportunidade, né? E aí o pastor deu oportunidade para fulano, beltano, para o porteiro, para a criança, para o outro, para o ministro de música. E aí ele foi para a pregação, encerrou o culto, as horas já estavam avançadas, e aí chegou uma irmã batendo o pé com uma tromba e falou, pastor, o senhor não deixou eu adorar, porque ela tinha pedido a oportunidade para cantar um hino. Aí o pastor falou, filha, tudo bem, então sobe agora aqui no púlpito, pode adorar a Deus. Aí eu falei, mas o culto já acabou. Todo mundo foi embora. Aí o pastor falou assim, mas a irmã queria adorar a Deus ou queria cantar para os irmãos? É uma pergunta bem interessante. Ela queria cantar junto com os irmãos, sei
que ali, né, o pastor esqueceu. Irmãos, acontece. Mas percebam, irmãos, adorar é muito mais do que isso. Adorar não é só cantar com os irmãos, né? Adorar é cantar para Deus. E se realmente o pastor esqueceu, né, de propósito, ou se foi de propósito, aí a gente não sabe, mas vamos dar o direito de dúvida que ele esqueceu. Aquela irmã não deveria ficar chateada, ela podia ir ali e adorar a Deus, ou se não deixar para o próximo culto. Mas percebam que muitas vezes as nossas motivações, elas são enganosas, né? A gente está querendo cantar para os irmãos, para mostrar aos irmãos a minha afinação, o quanto eu canto para Deus. Percebam, isso é muito perigoso, né? Tá bom? Né? Então é isso. Mais alguma pergunta, meus irmãos? Podemos parar? Sim. Vamos dar a nossa pausa? Fechado, então. Então voltamos em 5 minutos, tá bom? Tá. Então, vamos aqui à nossa pausa, voltamos em instantes.